Seus alunos sabem quando a sua aula começa? Eles sabem como a sua aula termina? Eles conseguem identificar os momentos mais importantes da sua aula? Se você entra e sai da sala de aula e os alunos nem notam a sua presença, talvez a sua aula esteja carente de rituais. E no vídeo de hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Vem comigo! E antes de tudo, eu preciso já deixar bem claro aqui que quando eu falo de ritual, eu não estou falando de nada religioso, místico ou sobrenatural. Eu estou falando sobre um conjunto de ações organizadas que trazem uma rotina e podem ou não ter uma simbologia. Ao longo dos anos e da minha prática pedagógica, eu venho percebendo, refinando e aprimorando a minha capacidade de tornar a aula cada vez mais ritualizada. E é interessante perceber que quando eu encontro ex-alunos meus, uma das coisas que eles mais falam que sentem falta são desses momentos ritualizados. Além disso, existem estudos também que dizem que a gente costuma aprender mais no começo e no final de cada sessão. Então, quanto mais a gente conseguir criar dentro de uma aula começos e finais potentes, talvez mais a gente consiga fazer com que o conhecimento e a mensagem seja passado de uma forma mais significativa. Então agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre possibilidades de rituais para a sua aula e para a sua sala de aula. E para começar, eu gostaria de colocar algumas perguntas para vocês. Como é que você começa a sua aula? Ou como você marca o começo da sua aula? Como é que você termina a sua aula? Ou como é que você marca o término ou o fim da sua aula? Esses sinais para o inconsciente devem ser muito claros. Ao longo do tempo, eles produzem um efeito muito positivo. Então, vale a pena você pensar muito bem a forma que você começa e a forma que você termina. E aí você me pergunta, mas como é que eu posso começar a minha aula de forma diferente? Eu não sei se a palavra aí é começar de uma forma diferente, mas se você parar para pensar, a maioria das escolas, a maioria das salas de aula já tem um ritual marcado, além do sinal, tá? Porque esse daí eu nem vou comentar, mas normalmente é preciso fazer uma chamada. Então, como é que você pode fazer essa chamada de forma diferente? Eu já ouvi professores que, em vez de fazer uma chamada clássica, chamar o nome do aluno e o aluno responder presente, ele fazia uma pergunta no começo da chamada. Então, por exemplo, hoje vocês vão responder qual é o seu sonho. E aí, ele chamava o nome do aluno, o aluno respondia, se ele estivesse presente, qual era o sonho dele. A partir desse momento, ele anotava a presença ou a falta do aluno, é lógico, se o aluno não estivesse. Isso já é um ritual possível. Além disso, você pode também utilizar frases marcantes para o início, frases marcantes para o fim, frases marcantes para momentos importantes da sua aula. Além disso, o seu gestual, a sua expressão vocal podem colaborar para o estabelecimento desses rituais. Ah, agora eu entendi! Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo muito interessante de um professor que escolheu começar a aula dele fora da sala de aula com um ritual onde ele cumprimenta aluno por aluno, cada um de uma forma diferente. Dá uma olhada para você ver como isso é bacana. Legal, né? Vale a pena você pensar sobre isso, vale a pena você estruturar os seus rituais agora no começo do ano. Aproveita que a gente está se preparando para um novo ano letivo, estabelece os seus rituais e, muito importante, vale a pena também fazer esse combinado no começo do seu ano.
na hora de se apresentar para a turma e de conhecer uma turminha nova. A partir daí, você deve fazer com que isso se torne uma rotina e naturalmente você vai perceber os efeitos que os rituais vão provocar na sua prática. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, resumindo, então pense muito bem em marcar o começo, marcar o final da sua aula e marcar momentos importantes, seja com frase de efeito, com palavras, com gestuais, coisas que dão recados para o inconsciente do aluno, dizendo em que momento da aula nós estamos. E para terminar, eu gostaria de compartilhar com vocês um ritual que eu utilizo e que para mim é muito especial e que é muito forte. Bom, não sei se todos sabem, mas eu sou professor de teatro e na aula de teatro normalmente a gente termina com uma roda, eu coloco uma música e dou um beijo na testa e um abraço em cada aluno. Esse momento ele passa a ser muito especial, muito importante, e quando eu reencontro os meus alunos, a primeira coisa que eles pedem é um beijo na testa. E é por isso que eu encerro todos os vídeos falando o seguinte para vocês: beijo na testa, tchau!